Olá, boa tarde, meus irmãos do Grupo de Estudos Espírito e Iluminação Crística, Jake. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma palestra em que vamos discorrer sobre o tema consciência e sofrimento. Vamos nos asserenar e vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para reunidos em Teu nome, fazermos o estudo necessário à nossa alma para o aprendizado nosso que é constante. Rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos necessárias para tal mistério, o auxílio, a ajuda dos guias espirituais da casa, para que nos fortaleça, para que amplie a nossa mente, a fim de que os conhecimentos possam se adentrar e renovar a todos nós a cada dia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que viva Jesus. Assim seja. Bom, meus irmãos, eu quero aqui, meu nome é Wagner Santana, eu quero saudar inicialmente a nossa irmã Deildes, a coordenadora do grupo, né? E também, hoje, 12 de agosto, dar os parabéns à irmã Edivalda, que está fazendo aniversário hoje, e à irmã Celeste, que faz aniversário no próximo dia 17. A vocês duas eu desejo tudo de bom, que Jesus Cristo as abençoe e as ilumine sempre, e força, foco, fé nessa caminhada evolutiva que todos nós passamos. Fiquem em paz, feliz aniversário. Bom, o tema desta tarde, como eu falei, é consciência e sofrimento. Esse tema, ele é originário de um capítulo, ou melhor, de um subcapítulo do livro Autodescobrimento, da veneranda Joana de Ângeles, ditado pela veneranda Joana de Ângeles ao médium Divaldo Franco. E eu queria ter essa conversação com vocês, né, essa exposição em que todos nós aprenderemos um pouco mais sobre as questões de nós entendermos como se processa dentro de nós, espíritos errantes que ainda somos, ou como diz Emmanuel, aprendizes do Evangelho, em relação às causas do nosso sofrimento. Em relação, meus irmãos, a como se processa essa consciência, essa tomada de conhecimento e o porquê sofremos. E é interessante a gente ver e entender esse tema, porque muitas vezes sofremos, mas não entendemos. Outras vezes até entendemos, mas não sabemos como podemos nos libertar. E é interessante a gente observar que ao longo da história humana, desde lá, quando começamos simples e ignorantes, né, pela nossa passagem pelos diversos reinos da natureza, até a chegada nesse estágio em que nós nos encontramos, dentro do reino animal, mas no estágio que chamamos hominal. Sim, porque nós sabemos que somos os únicos na natureza que gozamos, que temos o privilégio de ter consciência. E essa consciência, meus irmãos, ela vem desabrochando ao longo dessas diversas etapas evolutivas que nós passamos. Essa consciência é enquanto nós estamos agora no reino hominal em que ela verdadeiramente é descoberta, ela desabrocha. Reparem, quando a gente fala que descobriu algo, que algo desabrochou, não é que foi inventado ou foi criado naquele momento. Então a gente se autodescobre. Descobrir algo significa que é tirar o véu, é deixar à mostra algo que já existe.
Daí porque essa nossa autodescoberta é a gente descobrir a nós mesmos aquilo que já está, como dizem os Espíritos nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, está latente em nós. É aquele germe, aquele potencial que nós temos. E que é o objetivo de todos nós a busca dessa plenitude, a busca dessa melhoria, dessa nossa conscientização acerca de nossa vida. Bom, uma vez que nós temos essa consciência, esse discernimento, e nós sabemos que o caminho que nos leva às nossas melhorias são aqueles, nós espiritistas sabemos disso, são aqueles que nós podemos trilhar desde que não ofendamos, não façamos o mal ao nosso próximo, porque daí decorre uma das primeiras leis divinas, ou o mandamento maior que o Mestre Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse maior mandamento, ele prevalece por todos os erros, por todos os tempos. A gente começa a entender de que o caminho a trilhar, ele se submete às leis divinas. E submeter-se às leis divinas significa submeter-se às leis de amor. A gente sabe, nós espiritistas, que temos um Pai, temos um Deus que é soberanamente justo e bom. Mas essa tomada de consciência, ela reside em algo muito importante. Porque no momento em que a gente observa, no momento em que a gente está, no momento em que está crescendo dentro da gente essa tomada da razão, do entendimento sobre nossa vida, do conhecimento, aumenta também a nossa responsabilidade. No momento em que nós, seres humanos, passamos a tomar conhecimento de que determinada coisa, determinada ação leva a essa causa, no momento em que podemos raciocinar a respeito das coisas que acontecem em nossa volta, isso cria dentro de nós uma responsabilidade. Uma responsabilidade quanto às ações que nós vamos tomar de agora por diante. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a entender de que essa responsabilidade, essa tomada de ações, ela vai estar diretamente ligada à nossa condição moral, ao estágio evolutivo em que nos encontramos. Será que as ações que nós tomamos são brutalizadas, acelvajadas? Ou são ações que muitas vezes a gente toma só pela razão? Ou essas ações a gente toma sem o conhecimento de causa, porque apesar de termos a consciência e termos o desenvolvimento dessa responsabilidade, muitas vezes não temos a intelectualidade para resolver ou para pensar sobre determinado assunto. Então, a falta também da educação, da busca de conhecimento, influencia, óbvio, na tomada das nossas decisões. Daí porque a evolução, a natureza é sábia. E o próprio Mestre Jesus nos disse que o fardo não seria maior do que o que pudéssemos suportar. A gente encontra-se num estágio evolutivo, um planeta de provas e expiações, em que, queiramos ou não, e isso é um recado direto para muitos de nós, nós estamos num planeta em que se fazer o mal ainda é mais rápido, é mais fácil do que fazer o bem. É mais prático a gente jogar um papel de uma bala no chão do que guardar na mão e esperar encontrar uma lixeira para descartá-lo. Mas nessa condição em que a gente se encontra, meus irmãos, a gente começa a ver de que à medida que essa nossa consciência, esse senso de responsabilidade vai desabrochando dentro de nós, a gente vai modificando as nossas ações e atitudes, como eu disse, mas, sobretudo, a gente traz conosco aquilo que está naquele inconsciente.
Porque como a gente precisa se desenvolver enquanto ser, né? A nossa plenitude, o nosso si, né? Aquele Cristo que trazemos dentro de nós, a gente começa então a entender de que muitas dessas incoerências, inconsistências, muitos desses empecilhos, eles residem, eles estão no nosso inconsciente, que vem de todas as nossas ações e atitudes passadas, de vidas transatas. Daí porque a veneranda nos cita de que a chegada dessa responsabilidade nos traz esse conhecimento e nos traz uma demanda maior, que é fatalmente o sofrimento, ele vai surgir junto com isso. Por que o sofrimento vai surgir? Porque ele já vem sendo, vamos dizer assim, acumulado ao longo das nossas existências e o fato de estarmos no planeta de provas e expiações, né? Se a gente for observar o sofrimento, ele é o padecimento, né? Se a gente for na definição de sofrimento, ele vai estar lá. Ele é o padecimento, né, de uma dor física, moral, emocional, psicológica, e que vai estar intrinsecamente relacionado na evolução nossa enquanto espírito. Por quê? Porque enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser, o sofrimento ele vai estar presente. O que, aliás, o nosso Mestre Jesus nos falou, né? Lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente vai observar de que faz parte da nossa depuração moral, da nossa depuração espiritual, nós passarmos pelo sofrimento. Aliás, a veneranda Joana de Ângeles nos diz em outros textos que não há ninguém neste mundo que seja indene ao sofrimento. Todos sofrem, todos passam por alguma aflição. Todos aqueles que aqui neste planeta estão passando por uma provação, por uma expiação. E é interessante essa questão, porque a gente vai observar que nessa tomada de consciência, a tomada da ciência do erro, a gente vai ter um caminho que vai nos levar justamente a esse sofrimento ele ser debelado. No livro Plenitude, a veneranda Joana de Ângeles ela faz um estudo acerca daquilo que Buda, né, o Siddhartha Gautama, lá na Índia, ele preconizava, ele falava. Ele dizia que a principal busca do homem aqui na Terra era conseguir vencer, se livrar do sofrimento. Aliás, isso nos leva a falar sobre aquelas 4 nobres verdades. O budismo, ele nos diz que temos 4 nobres verdades. E quais são essas 4 nobres verdades? A primeira é a verdade do sofrimento. Todos vamos sofrer. A segunda nobre verdade está na origem do sofrimento. Então, o sofrimento ele tem uma origem. A terceira nobre verdade está na cessação do sofrimento. O sofrimento ele vai acabar, ele vai terminar. E a quarta, né, e última nobre verdade está na verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Ou seja, de que o sofrimento ele vai parar, ele vai terminar e ele tem um caminho que leva a isso. E eis que chega 2000 anos atrás, o nosso insigne Mestre Jesus, o nosso Rabi da Galileia, e nos traz justamente essa consolação. Porque quem somos nós, senão aqueles que devem ser consolados? Quem somos nós, os aprendizes do Evangelho, que ainda necessitam
dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para que a gente consiga se reerguer, que a gente consiga, nesse soerguimento, seguirmos adiante e auxiliarmos e ajudarmos aos outros. Então, o caminho que leva à cessação do sofrimento é um caminho que é árduo, sim, porque ele está diretamente ligado àquelas vicissitudes que nós trazemos, aqueles erros, aqueles equívocos, e pelo que vamos passar. Mas, meus irmãos, o budismo, o mestre Buda, ele ainda nos fala mais. Ele nos diz que temos 3 tipos de sofrimento. E é interessante a gente interagir, a gente saber acerca desses sofrimentos, porque do ponto de vista psicológico, é assim que se processa dentro de nós. Nós temos um primeiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento pelo sofrimento. Ou seja, o fato de estarmos padecendo de uma dor moral, de uma dor emocional, e isso nos gera mais doenças. Isso gera tensões dentro de nós, não é verdade? Como ficamos diante de uma determinada aflição. Então, esta aflição, esta situação que estamos passando naquele momento, ela gera esse padecimento. Ela nos deixa sofrer, ela nos faz sentir mais ainda essa dor. Então, o sofrimento em si, ele gera o sofrimento. E esse padecimento que nós temos nesse sofrimento, ele pode ser físico, Essas doenças, elas realmente se vitalizam, E afloram no nosso organismo, no nosso corpo, e também o sofrimento moral. O que é o sofrimento? As nossas mazelas morais. Porque muitas vezes as nossas doenças, que somatizam no nosso corpo físico, eu costumo dizer que um remédio resolve, um Dorflex, uma aspirina, um cataflã. Mas e as nossas mazelas morais? Que remédio resolve-las? Se não o remédio que o Mestre Jesus nos deixou no Evangelho da Boa Nova. Saindo do sofrimento pelo sofrimento, a gente tem um segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento pela impermanência, que está diretamente ligado à nossa condição evolutiva. Porque no nosso dia a dia, meus irmãos, nós buscamos coisas, pessoas, situações para nos agradar. É natural do ser humano. Nós queremos sempre se dar bem, como dizem os jovens. Mas nessa busca nós nos apegamos a coisas tênues, a coisas em que não vai dar em nada. Ou, como diz a veneranda Joana de Ângeles, fogo de palha. O fogo acendeu naquela hora, acabou a palha, o fogo vai embora. A gente vai em busca de sensações, daquela questão em que é rápido, de que não vai se consolidar. E o que é que acontece? Nós nos apegamos a essas determinadas situações, pessoas, coisas, e quando elas saem, quando elas se mostram de que não são permanentes, de que não são duradouras, nós caímos em tristeza. Nós, muitas vezes, nos deprimimos, porque tivemos uma esperança, uma confiança em algo que não é permanente. E nós sofremos. E aí nós sofremos pelas mais variadas perdas, pelos mais variados acontecimentos de nossa vida, e que eram coisas que, se tivéssemos analisado antes, veríamos que não era nada que fosse permanente. E por fim, o terceiro e último sofrimento, segundo o budismo, que é o sofrimento pelo condicionamento. Novamente, completamente incluído na nossa maneira de ser. Nós condicionamos na nossa vivência terrena a determinadas ações e atitudes. Quantas e quantas vezes
irmãos nossos, nós nos comprazemos, né, em determinados vícios, em determinados hábitos malsãs, né? Seja o alcoolismo, a drogadição, as diversas compulsões. E a gente se condiciona a esses vícios, se condiciona a essas ações deletérias que só nos trazem infortúnio, sofrimento. Porque a tendência natural nossa, quando adquirimos essa consciência, é querer se libertar. E para se libertar desses condicionamentos, nós sofremos. Então, a paisagem humana do sofrimento, como diz a veneranda Joana de Ângeles, ela discorre justamente sobre uma gênese, né, uma origem variada. E todo esforço que a gente faz para acabar com o sofrimento, para mitigá-lo, é o tipo de esforço que a gente faz e que a gente deve fazer para tratá-lo na causa. Meus irmãos, qualquer colocar poeira debaixo do tapete, qualquer tentativa da gente tentar acabar com o nosso sofrimento sem a verdadeira causa ser atingida, a gente vai sofrer mais. E aí a gente vai ter tensões, né? A gente vai ver de que vai desencadear mais sofrimento e a gente vai ficar ali passando de uma problemática para outra sem saber como sair e sofrendo mais e agredindo a nossa saúde. Por que isso? Porque em si só nós, enquanto espíritos, somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. Nós sabemos disso. E muitas vezes nos falta aquela resignação. Como diz a veneranda, né? A resignação dinâmica. Sejamos sinceros, meus irmãos. Nessa autodescoberta, para a gente não ficar em algo muito técnico do ponto de vista dos estudos psicológicos, vamos pensar de que no nosso sofrimento, muitas vezes nós já sabemos qual a origem da causa. Porque se nós fizermos uma viagem interior em busca do nosso autoconhecimento, de nos conhecermos, a tão chamada, tão falada reforma íntima, uma boa parte, ou melhor, uma grande parcela dos nossos sofrimentos, nós vamos saber intimamente a resposta do porquê eles ocorrem. E nós precisamos disso. Nós precisamos nos desvencilhar do egoísmo, do orgulho, para aceitarmos a nossa condição ainda inferior nessa longa jornada das nossas vidas, das nossas reencarnações. E rogarmos ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, conforme o Espírito de Verdade nos diz, lá no Livro dos Espíritos, rogarmos a Ele que interceda por nós. Para que, e sabemos que a misericórdia divina concorre diretamente com isso, para que possamos, desprendidos deste orgulho, à medida que vamos evoluindo, irmos nos conhecendo. Porque no momento em que a gente se internaliza, no momento em que nós conseguimos entender como nós somos e o que somos capazes de fazer, nós vamos ver a origem de uma boa parte das nossas aflições. Nós vamos ver que nós não somos anjos. Nós, agora encarnados, estamos na nossa melhor versão. Essa é a versão, último tipo de Wagner, de João, de José. E essa versão, quando Wagner para pensar, para se internalizar em pensamento, se vê o quanto ainda tem que mudar, o quanto ainda tem que progredir, procurar se espelhar em Jesus. Então, esse é o primeiro momento em que a gente tem que fazer. É essa perda do orgulho, é se humilhar e reconhecer-se que não tem condições, não temos condições sozinhos, sem a ajuda de Deus,
sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda dos nossos companheiros solidários que somos, vencer. E uma vez que a gente tenha o conhecimento da origem de por que sofremos, nós vamos ver, meus irmãos, que está dentro de nós as causas. O verdadeiro desafio reside em nós ganharmos a luta travada conosco mesmo. Mas é fácil? Não. Não é fácil, porque nós somos inteligentes. Lembram? Nós temos consciência. E nós sabemos e temos artifícios de enganarmos a nós mesmos, de adormecermos, como diz Divaldo Franco, a nossa consciência. Daí porque o orai e vigiai, o se manter firme nas mudanças que queremos empreender conosco. Nós, meus irmãos, temos que traçar estratégias para vencer a nós mesmos. E esse sofrimento, ele se faz através da resignação. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem, pode ter acontecido com vocês, de dizer, vocês espíritas são muito passivos, vocês aceitam tudo. Mas não é bem assim. Não é o aceitar tudo, é o que a gente estuda, a gente aceita pela razão, racionalmente. Se nós sabemos que passamos por uma determinada situação e sabemos a sua origem, óbvio que a aceitação da causa, a resignação, é o caminho a seguir. Emmanuel nos fala que a maioria das nossas provações, ou melhor, a maioria das nossas expiações, a gente gastou mais energia tentando resistir a elas, se rebelando, praguejando contra essas nossas aflições, contra essas nossas provações, contra essas nossas expiações, do que o processo de transformação moral em si. Ou seja, a gente gasta mais tempo se queixando do que o tempo necessário para aceitar a transformação moral. Então a gente começa a entender de que a facilidade ou a dificuldade da gente suplantar as nossas aflições está diretamente relacionado a esse nível, que é o tema da nossa conversa, de consciência que adquirimos. No momento em que a gente reconhece de que não fizemos o suficiente, ou nada fizemos, ou ainda falta por fazer, a aflição ainda predomina. Mas, meus irmãos, temos algo maravilhoso, porque a gente sofre, a gente tem as aflições, mas a gente tem a misericórdia divina simultaneamente, paralelamente ali ao nosso lado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano e ao longo de todas as nossas encarnações. Essa misericórdia, esse apoio divino, em que Ele nos diz que se a gente tiver fé, perseverança, a gente consegue. E essa misericórdia que nos faz pagar o mal que fizemos com o bem que a gente faz. E que se demonstrarmos sinceridade, se demonstrarmos de que fizemos, reparamos, e isso partiu, essa modificação moral dentro de nós, essa pena ela se reduz. Então a misericórdia divina é algo maravilhoso. Ela está presente no nosso dia a dia. E a misericórdia divina a gente se faz ver no nosso convívio, nosso convívio social. Por todos os lados nós temos esses intérpretes da misericórdia divina. É o socorro que chega na hora, É o amparo, é um amigo, é um livro, é um texto, o que quer que seja, mas a ajuda divina está ali. Então faz parte da gente acreditar, ter fé de que Deus está do nosso lado e de que vamos superar o obstáculo. O obstáculo é grande, mas ele não é impossível. Aliás,
O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, ele nos diz magnanimamente: portanto, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A gente vai quedar? Vai. Mais de uma vez? Vai. Mas a gente vai se reerguer, cansado como estejamos, mas com resignação, com a fé em Deus, com a perseverança de que vamos vencer o caminho, de que vamos vencer os obstáculos. O obstáculo ele pode ser muito grande e à medida que vamos criando consciência, vamos ficando inteligentes, vamos melhorando-nos moralmente, à medida que os obstáculos vão aparecendo, cabe a nós sempre aquela análise. Eu posso passar pelo lado do obstáculo. Não vai dar certo? Então eu vou tentar passar por cima do obstáculo. Não deu certo? Então nós vamos atravessar, meus irmãos, o obstáculo. Porque nada nos detém. Por quê? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, vamos raciocinar de que sofrimento existe, mas ele pode ser combatido, sim. Por menos que nós achemos de que não temos força, a força está dentro de nós. Então, vamos procurar. O caminho para a gente vencer o sofrimento é o caminho do amor. É o evangelho da Boa Nova que Cristo nos deixou. Aonde tem amor, o sofrimento se afasta. Aliás, a irmã Joana de Ângeles nos diz isso muito sabiamente. Eles são interdependentes entre si. Quando o sofrimento se aproxima, o amor se afasta. Mas quando o amor se aproxima, é o sofrimento que se afasta. Podendo raras vezes acontecer simultaneamente. Ué, como é que acontece simultaneamente? Amor e sofrimento. Muitas vezes a gente se questiona isso. Mas que sofrimento tinha nosso Mestre Jesus para expungir? E aconteceu o que aconteceu com ele no Gólgota, na sua crucificação? Nenhum sofrimento. O Francisco de Assis tinha débitos a expungir? Não. Mas eles vieram nos mostrar de que o sofrimento é o caminho para a nossa redenção. Então, meus irmãos, confiemos, porfiemos no bem. Sejamos diretivos, assertivos, não vacilemos. E para que o amor possa adentrar dentro de nós, a gente começa modificando as nossas mínimas atitudes do dia a dia. Dá um bom dia para as pessoas, uma boa tarde, um muito obrigado, um por favor, e a gente vai se adestrando no bem com a oração. A prece é o nosso bálsamo. A prece é o nosso caldo que nos dá o vigor e a força para nos mantermos no caminho. E junto com essa oração, a leitura edificante para aclarar a nossa mente, para aumentarmos os nossos conhecimentos. Junto com a oração e com a leitura edificante, tudo tende a ficar mais fácil, porque a nossa vontade, e é ela que nos manda, né? A nossa vontade de querer, como diz o Espírito de Lázaro na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz transformar os nossos pensamentos. A gente vê isso muito bem explicado no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ditado por Emmanuel Médium Francisco Cândido Xavier. Então, a vontade de querer, a nossa vontade comanda os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles plasmam, eles são plasmados, eles saem de nós através da palavra, através dos nossos atos, das nossas ações. Então, meus irmãos, a mudança é de dentro para fora. O reino de Deus está dentro de nós. Nós precisamos ter essa força,
essa energia. Junto com a oração e a leitura edificante, vem a prática da caridade. E aí, nas suas mais diversas matizes, na benevolência, na gentileza, na solidariedade, no apoio, no auxílio, nos sabermos nos posicionar diante dos temas da vida e da morte, mas, sobretudo, de entendermos que nós somos filhos de Deus e que o caminho inevitável para todos nós é a busca, é a perfeição. Esse é o caminho, essa é a fatalidade de nossas vidas. Muito obrigado a vocês, agradeço a oportunidade e a confiança, fiquem em paz e vamos fazer uma prece de encerramento. Jesus amigo, agradecemos a vós e aos guias espirituais da casa por esse momento que tivemos de exposição a respeito dos teus ensinamentos, Pai Senhor. Novamente rogamos a Ti as forças e energias necessárias para que não possamos sucumbir mais ao mal, mas sim possamos errar cada vez menos. Errando menos, a gente vai criando uma conscientização acerca do que é melhor para nós, a busca da nossa plenitude enquanto Espírito. Pedimos, Pai Senhor, para que abençoe a todos os irmãos e companheiros que estão ouvindo, que estão participando do JEIC e a todas as pessoas. Em especial, neste momento que estamos vivendo de pandemia, rogamos a Ti as bênçãos necessárias para que possamos vencer mais esse desafio, mais esse obstáculo que se interpõe diante de nós, oriundo até das nossas mazelas, das nossas ações equivocadas. Pedimos, Pai Senhor, aos médicos e enfermeiros da espiritualidade que estejam e sabemos que estão a atuar junto àqueles que padecem, àqueles que sofrem com a doença e a todos nós que padecemos com tantas outras doenças e mazelas. Sê conosco, Cristo, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem em paz e sejam felizes. Até a próxima.